Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu programa Bíblia Fácil, o seu programa de estudo da Bíblia. Até semana passada nós estávamos juntos estudando as cartas de amor, né? Tivemos aí várias semanas estudando as cartas de João, mas agora nós temos um novo tema para estudar. Esse novo tema tem como título A Procura da Verdade. E nós vamos fazer aí um passeio pela Bíblia, estudando várias doutrinas bíblicas, para que a gente possa ter essa visão geral da mensagem da Palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Nessa temporada, você vai começar a estudar desde os temas mais fundamentais, como a existência de Deus, até temas bem específicos, como o santuário, o estado do homem na morte. Enfim, são 15 semanas para a gente se aprofundar no texto bíblico. E você é meu convidado para que você assista e também convide outras pessoas. Tá? Nós temos aí as nossas redes sociais para você acompanhar, nós temos o nosso canal do YouTube, então anota aí para você não só se inscrever lá no canal do YouTube, como mandar o link para os seus amigos, para os seus familiares. O nosso Instagram é @BíbliaFácil, isso mesmo, @BíbliaFácil. Nos segue lá que sempre tem conteúdo novo. E nós temos também uma landing page, você pode digitar aí no seu computador, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá nesse site você vai poder pedir a revista nova, lançamento, daqui a pouco eu vou te mostrar. Você vai poder interagir conosco e também tem um canal do YouTube para você assistir novamente esse programa, que é youtube.com/Bíblia Fácil. E também tem o ntplay.com/Bíblia Fácil, onde todo o nosso conteúdo está lá para você acompanhar. Mas eu quero dar boas-vindas aqui para os meus convidados. Olha, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Nós vamos passar essas 15 semanas juntos, né? Então, vocês estarão aí pelos próximos 3 meses estudando a Bíblia junto comigo, para que os nossos amigos de casa também possam estudar a Bíblia juntos. Então, eu quero apresentar vocês aqui para que eles possam conhecer. E ao longo das 15 semanas, eu nem precisarei mais apresentar, porque vocês já serão conhecidos. Vamos começar aqui pelo Abraão. Tudo bem, Abraão? Tudo bem, pastor. É bom ter você aqui. De onde você vem? Obrigado. Eu sou do Distrito Serrano, em Nova Itarana, na Bahia. Lá na Bahia, né? Eu morei na Bahia há 5 anos. E o que você faz lá na Bahia? Sou bombeiro civil. Bombeiro civil, muito bem. Seja bem-vindo, viu, Abraão? Obrigado, pastor. Muito bem. Nós temos aqui a Elidiane. Elidiane, de onde você vem? Pastor, eu venho de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Gerais. Trabalho como gestora. Eu sou gestora de pessoas, gestora de processos em uma instituição. Muito bem. É bom ter você aqui, Elidiane. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ali atrás nós temos a Kathleen. Kathleen, seja bem-vinda também. Obrigada, de onde pastor. você vem, Kathleen? Eu nasci em Franco da Rocha, São Paulo. Estou morando atualmente em Pindamonhangaba. Você mora em Pinda, né? Aqui pertinho de nós. Seja bem-vinda. Obrigada. O que você faz profissionalmente? Você está estudando? Eu trabalho como designer gráfico por conta. Ah, legal. Muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Richard, Isso. de onde você vem, Richard? Eu venho de Goiânia. Goiânia. Mas você é goiano? Não, eu sou daqui de São Paulo. Aqui de capital. São Paulo mesmo. Isso. Você está trabalhando lá. O que você faz lá em Goiânia? Eu sou engenheiro por formação, mas hoje eu sou pastor de jovens e adolescentes lá na minha igreja local. Cara, que legal, que legal. Fui pastor de jovens aí por uns 2 anos, mais ou menos, lá em Santa Catarina. Que bom conhecer você. A gente tem muito o que conversar, hein? Ah, eu quero. Beleza. Irmã Railena, Oi, pastor. tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, pastor. De onde é que você vem? Eu venho também lá da Bahia. Lá da Bahia? Um Abraão, é lá em De Lauro que cidade da Freitas. Bahia? Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, é. Eu vou estar na Bahia esse ano, lá para julho, mais ou menos. Vai ser muito legal. É bom ter você aqui. O que você faz profissionalmente? Eu também sou gestora de políticas públicas e trabalho no hospital, né, Ah, que regional, legal. lá em Aracaju. Sou da Bahia, mas também... Você mora em Aracaju? Não, eu moro em Salvador. Mora em Salvador? Lá na Bahia, mas trabalho em É Aracaju. pertinho, né? Pertinho, A poucos viagem é rápida. quilômetros. É rapidinho, a gente vai e volta. Tá bom, seja bem-vinda, tá? Obrigada, pastor. E aqui o meu amigo Augusto, que eu já vou chamar de Guto, tá certo? Meu amigo Guto Ribeiro. Tudo bem, Guto? Tudo bem, pastorzão. Que honra, viu? Privilégio estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado. Tivemos o prazer de nos conhecer lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. O Guto é da minha cidade lá, meu conterrâneo. A gente já tomou um açaí juntos lá em Fortaleza, né? Verdade, Guto, o que você faz profissionalmente? Pastor, é melhor perguntar o que é que eu não faço, porque o que eu faço a gente vai passar o programa todo. Mas resumindo, eu sou cantor, compositor,
apresentador, empresário, digital influencer, escritor, palestrante, pregador e por aí vai. Rapaz, olha. Então é o seguinte, para conhecer melhor o Guto, vai lá no teu Instagram. Qual é o Instagram, Guto? É Guto Ribeiro Oficial. Lá tem um link, lá na minha bio, que as pessoas clicam e dá acesso às outras plataformas, onde tem meu livro, tem meu Suas YouTube, músicas, as né? minhas músicas, Spotify, tem tudo lá. Legal, é bom ter você aqui, viu, Guto? Prazer, viu? Na verdade, eu estou muito feliz em ter vocês aqui para a gente estudar a Bíblia. Como eu falei ali na introdução, nós vamos desde um tema mais geral, que é o nosso primeiro tema sobre a existência de Deus, até a gente ir para temas bem específicos da Bíblia. E você tem a sua Bíblia aí, a gente vai estudar a Bíblia aqui, tá bom? E eu quero convidar você a estudar a Bíblia comigo. E o nosso tema de hoje, o nosso primeiro tema dessa temporada é Deus existe? E a gente vai estudar esse tema depois da nossa oração. Se você puder, se vocês puderem, fechem os olhos e a gente vai orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, te agradecer pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Senhor, agora nós vamos falar sobre as evidências da Tua existência, Senhor Deus, e nós queremos te pedir graça, misericórdia, para que essa mensagem possa chegar ao nosso coração e nos dar cada vez mais certeza, não só da Tua existência, mas também da Tua presença em nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, por que estudar sobre a existência de Deus? Veja, nós aqui cremos que Deus existe, todos nós cremos que Deus existe. Mas se eu perguntasse para você, você conseguiria dizer ou demonstrar evidências da existência de Deus? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, eu sei que você crê em Deus, Elidiane, eu sei que você crê em Deus, mas por que você crê em Deus? Como é que você consegue me provar ou me dar evidências de que Deus existe? Você aí de casa, você conseguiria dar evidências da existência de Deus? Dizer aí para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, por que você pode crer que Deus existe? Veja, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre esse nosso tema é que não é possível provar que Deus existe. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha nesse programa, porque eu disse que a gente ia falar sobre a existência de Deus e eu acabei de dizer que não é possível provar que Deus existe. Veja, por que eu estou dizendo isso? É porque quando a gente fala de prova, nós estamos falando de provas científicas, né? A gente logo vai para aquela ideia de que a gente vai provar alguma coisa, a gente tem que testar, retestar, o famoso método científico. E é nesse sentido que eu digo que não é possível provar que Deus existe, porque Deus não cabe num laboratório, você entende? Não dá para a gente pegar Deus, colocar dentro de um tubo de ensaio e ir fazendo testes e testes para provar que Deus existe. Mas veja, do mesmo jeito que não dá para provar que Deus existe, cientificamente falando, né, com o método científico, também não dá para provar que Deus não existe. Você não vai encontrar nenhum cientista, nenhum estudioso que vai chegar para você e dizer assim, agora nós fizemos os testes em laboratório e nós acabamos de provar que Deus não existe, porque não é possível. Novamente eu digo, Deus não cabe em um laboratório, Ele é muito maior que a ciência. Mas nós temos evidências da existência de Deus. E aí a gente pode trabalhar com essas evidências. E a gente poderia fazer a pergunta do nosso tema de hoje de outra forma. É lógico crer em Deus? Há uma lógica para crer em Deus ou é fé cega? Você já ouviu essa expressão? Alguns dizem assim, não, quem crê em Deus crê de maneira cega, não tem nenhuma evidência. Aliás, olha o que os ateus dizem. Você sabe, né? Ateu é uma palavra grega, ou de origem grega, formada por essas duas partes. O a, que é uma partícula de negação no grego, e theos, Deus. Então, o ateu é aquele que nega a existência de Deus ou nega a existência de um ser superior que atua na vida dos seres humanos. E o ateísmo, ele é bastante antigo, bastante antigo. A gente tem uma impressão assim que o ateísmo ele se fortaleceu nos últimos tempos e isso é verdade, né? A partir especialmente do século XVIII, eu vou já falar para vocês, nós tivemos uma
um fortalecimento desse sentimento ateu. Mas o ateísmo é bem mais antigo do que a gente pensa. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí, vou pegar a minha aqui, tá? A sua Bíblia, e você abrisse lá no episódio da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, logo no começo da Bíblia, nós temos um episódio que a gente pode analisar como um ateísmo protótipo, ou um ateísmo antigo. E por que a gente está falando isso? Vamos ler, eu coloquei aqui na tela o texto. Olha o que diz Gênesis capítulo 11, versículos 3 e 4. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e nós seremos espalhados pela face da terra. Veja que lá na Torre de Babel, vocês conhecem a história, os construtores da torre estavam tentando fazer um movimento de oposição ao dilúvio, né? Aconteceu logo depois do dilúvio e eles queriam construir uma torre tão alta que nenhuma água alcançaria. Mas quando você lê o texto bíblico, você percebe que eles retiraram qualquer tipo de menção a Deus na sua construção. Eles estavam construindo uma torre e, segundo o próprio texto diz, para que o nome deles fosse exaltado. Eles queriam tirar a figura de Deus para que eles pudessem fazer as coisas por si só. E essa é uma característica muito forte do ateísmo. O ateísmo, ele nega a existência de Deus, mas não só isso. O ateu vive completamente à parte de qualquer necessidade de Deus. E eu só queria fazer um parênteses aqui, porque há uma espécie de ateísmo por aí, que eu chamo de ateísmo cristão. Como assim? São cristãos que vivem como se Deus não existisse. A pessoa até diz que é cristã, a pessoa diz, não, eu creio na Bíblia e tal, vai a uma igreja, mas no seu dia a dia a pessoa vive como se Deus não existisse. Porque ela não consulta a Deus para as suas coisas íntimas, para as suas coisas do trabalho, para as coisas do dia a dia. Ela vive como se Deus não existisse. É o que eu chamo de ateu cristão. Ateu cristão. Kathleen, você pegou o microfone, você quer falar? Sim, muitas pessoas confundem o ateísmo com uma religião. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, o ateísmo ele tem características religiosas. Foi boa a sua pergunta. Porque o ateu, ele faz afirmações contundentes sobre a existência. Por exemplo, o ateu diz assim, nós, seres humanos, viemos do acaso. Essa é uma afirmação sobre a origem dos seres humanos contundente e sem evidências claras. Olha o que eu vou dizer para vocês e para você de casa também. É preciso ter muita fé para ser ateu. Talvez você já tenha lido esse livro, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque algumas afirmações que os ateus fazem, elas necessitam de mais fé do que algumas afirmações que nós cristãos fazemos. Então, o ateísmo, ele nasce ali na Torre de Babel, ele tem uma origem na Torre de Babel, ou pelo menos uma evidência, porque as pessoas estavam vivendo a parte do que Deus, de Deus, a parte da operação de Deus na vida humana. Mas eu quero dar uma pausa aqui nesse nosso assunto, porque eu tenho uma coisa muito especial. Eu quero chamar o meu amigo Cris, e calma, o Cris não está no programa errado, não, ele está no programa certo. Você vê o Cris lá no Entre Família, tudo bem? Mas o Cris veio aqui agora porque ele tem um presente para mim, para os nossos convidados e para você de casa, né, Cris? Verdade. Pastor, que honra estar aqui, pastor amigo do coração. Esse povo bonito, hein, gente? De feio basta eu aqui, mas Deus sabe das coisas. E está chegando um presente maravilhoso. Eu estou honrado, pastor. Você de casa vai receber. Eu vou até guardar minha Bíblia aqui para pegar esse presente. Ó. Vou cochichar enquanto ele não vem aqui. É seu esse presente, tá? Vamos tá lá. Aqui, pastor. Um presentão daqueles que eu também quero levar para casa. Pastor, Posso abrir? Pode abrir? Atenção você de casa, seu esse presente, hein? Vamos lá, vamos Gente, o que é, Cris? olha aqui essa revista maravilhosa.
A Procura da Verdade. Já vejo o olhinho brilhando, hein? Eu quero, maravilhoso. Eu já vi o senhor desenhando aqui o assunto, pastor. Que maravilha. Estou de frente com o escritor aqui. Que honra, você está aí estudando com o escritor. Meu querido, essa revista é tanto para você que é ateu, respeitando a você, um beijo para você que está acompanhando a gente, um abraço, né, que gostaria de ter um conteúdo gratuito para poder ver essas evidências. E todos os temas ali, pastor, o primeiro tema, inclusive, é esse que nós estamos aqui tendo o prazer de conhecer, mas tem gente que duvida não só da existência de Deus, da veracidade da Bíblia, da origem do mal, a questão da criação. E essa revista também, pastor, eu estou avaliando o seu trabalho aqui, estou assinando embaixo. É para você que acredita em Deus, mas naquela conversa não tem argumentos para ter base na sua fé. Não é duvidar da sua fé, o que você sente é real. Mas como é bom a gente ter uma fé inteligente, sim, no qual a gente tem argumentos, né? Para mostrar que, inclusive, o pessoal fala, o cristão é burro, não acredita, não sabe daquilo e tal. Eu achei muito interessante, né? Deus não cabe num laboratório. E quais são as evidências? Gente, o material que eu queria ter conhecido há anos atrás. Mas tudo bem, as coisas que para trás ficaram. Está aqui, essa oportunidade. Mas, Cris, quanto é que a pessoa tem que pagar para receber essa revista? Fácil. 10 parcelinhas de nada. Você não paga nada. Deixa eu dar uma cheiradinha. Dá uma cheiradinha. Aqui, ó. Anjos da Esperança. Patrocinou. Cheirinho do anjo. Gente, quanto tempo, pastor, pesquisando para chegar esse material de qualidade, diagramação, impressão, mas foi pago já pelo projeto Anjos da Esperança. Então tem muito valor. É de graça. E outra, quanto é que você vai pagar no correio, pastor? Você sabe? Quanto? Nada. Até o carteiro vai se espantar, que você não vai pagar R$1. O que faz? Está passando aqui o site, tá? novotempo.com/Bíblia Fácil. Bíblia Fácil. O que eu faço lá? Preenche os dados. Preenche tudo tranquilo. A gente tem um carinho com os seus dados, vai guardar tudo. Fica tranquilo. Pode colocar o CPF tranquilo? Pode colocar o CPF, vai estar tudo tranquilo, porque a gente precisa disso para te identificar aqui, tá? E a gente vai ter um cuidado com os seus dados. Pronto, preencheu esse cadastro, novotempo.com/Bíblia Fácil, vai para sua casa. Ou esse WhatsApp que está passando aqui, coloca, quero a revista, A Procura da Verdade. Pronto, a gente tem um atendimento chique aqui, eletrônico. Gente, você está brincando com essa escola bíblica. E é legal. Aí a gente vai entrar em contato com você, vai ter o atendimento. Tá? Esse WhatsApp que está aqui, tira isso, tira esse celular da criança, agora só um pouquinho, o netinho, daqui para a vovó tem que pedir essa revista maravilhosa. Gente, manda esse link no grupo da família. Sabe que estão brigando com a sogra? E chegou agora A Procura da Verdade, gente, algo especial. Maravilha. Maravilha. Então é o seguinte, pastor, foi uma honra. Esse presente, vocês vão ganhar esse presente também. Você de casa também. E outra, não deixe, pastor. Não deixe de pedir. É espetacular. Pede agora, é de graça. Agora. Se tiver uma coisa para pagar, o pastor paga para você. Garanta, assina embaixo. novotempo.com/Bíblia Fácil. Entra agora. Pede para o neto, coloca no grupo, é fácil. Que honra estar aqui, pastor. E outra, Cris, eu vou te deixar só com a caixa. Não, essa aqui é minha, Não, pastor, deixa. Pode falar com o povo, essa aqui é minha. Eu vou levar, hein? Vou levar. Valeu. Tá bom, depois eu pego. Vocês. Tchau. Obrigado, Cris. Vejam, que maravilha, não é? Que maravilha ter essa revista. E ela é de graça, como o Cris falou, vai para a sua casa. Então, entra lá, novotempo.com/Bíblia Fácil, tá? novotempo.com/Bíblia Fácil. Bem, vamos continuar aqui. Eu já vou te dar a palavra, Guto. Eu só quero falar uma coisa, a gente estava falando aqui sobre a questão do ateísmo como características de religião, mas a gente tem muito respeito pelos ateus. Aliás, eu gosto de ter amigos ateus com quem a gente possa conversar, trocar ideias. Então, se você está me assistindo agora, você estava mudando de canal, encontrou esse programa que vai falar sobre a existência de Deus e você parou aqui, você é ateu? Calma, não fica chateado, tá? A gente vai te mostrar aqui evidências da existência de Deus para você avaliar e, quem sabe, tomar uma decisão diferente daquela que você tem tomado até agora. Fica aí comigo, tá bom? Não sai, não. Guto, você quer falar? Queria só fazer um complemento aqui. Eu achei muito bacana a sua exposição sobre a questão do ateísmo. E eu tenho amigos que são ateu e a gente sempre conversa muito. E um deles a gente sempre surfa junto, né? E quando a gente está lá dentro do mar, enquanto não vem aquela onda boa, a gente fica conversando e falando sobre Deus. E eu já peguei ele várias vezes falando para mim que é ateu graças a Deus, né? Eu falei, eu não sei como ser ateu graças a Deus. Mas o que eu acho bacana na minha opinião, hoje, como uma pessoa que estuda a Bíblia com frequência, se você estudar o livro de Daniel a fundo e o Apocalipse, você não precisa ter muita fé para acreditar em Deus. Ali já tem evidências mais do que suficientes. Tem muitas evidências. Então, eu concordo com você que é mais difícil ser ateu, não crer do que crer depois de você começar a estudar de fato. A gente vai ter um episódio aqui essa temporada que vai estudar Daniel capítulo 2, que são evidências fortíssimas, né?
Falando nisso, ó, eu trouxe aqui, esses dias eu estava lendo esse livro, eu até indico, é um livro interessante, né, para a gente ler a história do ateísmo, e lá na página 4, logo no começo do livro, diz assim: o ateísmo é historicamente muito mais antigo do que a civilização cristã. Ele tem autonomia. Alguns filósofos da antiguidade, como Epiteto e Epicuro, eram ateus. Ou seja, o ateísmo ele vem desde antes de Cristo, porque quando o pecado entrou no mundo, esse sentimento de separação de Deus foi colocado pelo pecado no coração do homem. Então, o ateísmo ele é uma consequência do pecado em nossa vida, entende? Você quer falar, Richard? Só um minutinho, tá? Aqui, ó, Guto, você falou do crente, graças a Deus, eu coloquei até essa charge aqui, gosto muito, né? Você é ateu? Sim, sou graças a Deus, né? A gente tem essa forma de brincadeira, são charges, mas tem muita gente que leva o ateísmo como religião mesmo, né? Porque o que eu digo ateísmo como religião? É que na religião você tem tanta fé no que você crê que você não quer conhecer outras coisas. E infelizmente alguns ateus vivem assim. Eu conheço vários que conversam comigo e dizem: não, eu quero conhecer essas evidências de Deus aí. Isso é interessante, né? Mas alguns dizem assim: não quero conhecer, eu já tenho a minha crença estabelecida, né, Richard? O senhor falou muito a respeito do crescimento do ateísmo no século XVIII, ali com ideias iluministas e tudo mais, e também a respeito do episódio da Torre de Babel. Sim. Esse episódio da Torre de Babel talvez seria a primeira evidência dessa necessidade do homem se colocar no centro de tudo, talvez? Exatamente. Cara, Richard, você falou um negócio muito bom. Quando você tira Deus e se coloca no centro, você está vivendo um ateísmo, mesmo que seja um cristão. Porque o cristão que não coloca Deus no centro, ele está de alguma forma rejeitando a Deus, né? Muito bom isso aí. Então, veja, o ateísmo cresceu muito desde o século XVIII. O Richard já deu uma dica aqui com o iluminismo, né? As ideias iluministas. Ali no século XVIII, com a supervalorização da racionalidade humana e com todo aquele processo de cientificismo e de rejeição da figura de Deus. Inclusive, no século XVIII, surge o deísmo, né? Que eram cristãos que criam até que Deus existia, tinha criado, mas ele não atua mais na vida humana. E com esse processo de crescimento do iluminismo, nós temos um fortalecimento do ateísmo. E isso é muito, muito interessante da gente observar. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui nessa questão da ciência e da sua incoerência. Veja, por que a ciência às vezes é incoerente? Porque um dos pressupostos da ciência é discutir diversas hipóteses e especulações, né? A ciência é basicamente isso. Um cientista ele pega uma hipótese. Bem, a minha hipótese é que aqui acontece determinado fato. E aí o que o cientista faz? Ele vai em busca de evidências para provar ou para rejeitar aquilo que era a sua hipótese. A ciência funciona assim. Pelo menos a ciência, o paradigma da ciência é testar as coisas, provar as coisas, para ver se aquilo é ou não verdade. Mas a ciência, e não logicamente todos os cientistas, alguns deles não estão dispostos a discutir a possibilidade da existência de Deus. E você vê uma incoerência aqui? A ciência está disposta a falar sobre todos os assuntos que você imaginar. Se você for pesquisar em pesquisas científicas, você vai ver que tem gente pesquisando sobre a pulga, sobre a árvore, sobre o sol, sobre tudo. Mas aí alguns cientistas dizem, não, pesquisar sobre Deus a gente não quer. Então há uma incoerência, né? Enquanto eles pesquisam sobre quase tudo, eles rejeitam a possibilidade de falar, ou de pelo menos conhecer as evidências da existência de Deus. Kathleen? Pastor, um cristão, ele deve dar atenção à ciência, dar voz à ciência? Sim, com certeza. Um cristão, ele valoriza a ciência. Por quê? Porque a ciência é o estudo da criação de Deus. Sabe, essa sua pergunta levanta um assunto muito importante. Alguns cristãos, eu considero até de maneira sincera, eles dizem assim, não, eu não preciso da ciência, eu só preciso da fé e tal.
Mas a ciência, quando bem feita, quando vista pela perspectiva certa, ela estuda a criação de Deus. Então, o cristão, sim, deve dar atenção à ciência e toda vez que ele perceber uma afirmação científica que se choca com a palavra de Deus, aí ele vai buscar outras evidências científicas, porque ele vai encontrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês e para você de casa. A verdadeira ciência nunca vai contradizer a Bíblia. Sabe por quê? Porque a verdadeira ciência estuda a natureza criada por Deus. E a natureza criada por Deus, ela está em harmonia com a palavra de Deus. Então a gente encontrou alguma coisa da ciência que contradisse a Bíblia? Calma, porque você vai encontrar outros estudos científicos que vão afirmar o que a Bíblia afirma. Muito bem, olha o que esse ateu falou, o Dr. David Barker, um cientista muito respeitado. Ele disse assim: sou ateu porque não há evidência para a existência de Deus. Isso deve ser tudo o que se precisa dizer sobre isso. Sem evidência, sem crença. Aí eu pergunto, será que ele tinha razão? Porque ele disse aqui, ele falou uma coisa muito categórica. Ele disse, se não tem evidência, não tem crença. E eu gostei do que ele falou, sabe? Porque, segundo ele, se nós apresentarmos evidências, ele passa a crer. É o que ele está dizendo aqui para a gente, né? E o que é uma evidência? Veja, evidência é diferente de prova. Você lembra lá no começo que eu falei que não é possível provar a existência de Deus no método científico. E também não é possível provar a não existência de Deus com o método científico. Mas o que é uma evidência? Vou dar um exemplo para você pensar. Imagina que a gente terminou aqui a gravação e aí todos nós saímos. Mas vocês deixaram a cadeira meio fora do lugar, vocês deixaram a Bíblia, uma caneta em cima, você esqueceu seu celular, a Elidiane está aí, vocês foram embora, a gente foi para o almoço. Aí entra alguém aqui que não sabe o que está acontecendo aqui nesse lugar. Mas aí olha para a sua Bíblia aberta, para a sua caneta em cima do seu caderninho e tal, para o celular, e essa pessoa diz assim, algumas pessoas estiveram aqui nesse lugar. Aí alguém vai perguntar para essa pessoa, mas como você está dizendo isso se você não viu as pessoas? É porque eu estou vendo as evidências. Você consegue entender o que é uma evidência? A evidência aponta para uma realidade. E o Dr. David Barker, ele está dizendo aqui que não existem essas evidências que apontam para a existência de Deus. E a gente vai ver aqui ao longo do nosso programa de hoje que essas evidências existem. E em muita quantidade, amigos, em muita quantidade. Nós vamos ver algumas aqui. Eu vou dizer para vocês, eu tive dificuldade de selecionar para que a gente pudesse ficar aqui no nosso tempo de programa com algumas evidências. Mas eu vou dar aqui algumas dicas para que você possa avançar no seu estudo. Mas deixa eu falar uma coisa para você de casa. Existem evidências. O Dr. David Barker não tinha razão quando ele falou que não tinha evidência da existência de Deus. Tem e tem muitas. Eu quero convidar você a ficar aí comigo, porque a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já para ver algumas dessas evidências. Já já a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco desse primeiro episódio da nova temporada do Bíblia Fácil. E essa temporada tem como título A Procura da Verdade. Nós vamos estudar a Bíblia aqui, vários tópicos da Bíblia, para que você possa se aprofundar. E para te ajudar nesse estudo, nós temos esse material didático. Vou mostrar para você aqui, ó. É a revista A Procura da Verdade. Nessa revista, você vai encontrar os 15 temas que nós estamos estudando aqui no Bíblia Fácil nessa temporada. E essa revista vai para a sua casa de graça, é um presente nosso, pago pelos Anjos da Esperança. É só você entrar agora em novotempo.com/Bíblia Fácil. É bem facinho, né? novotempo.com/Bíblia Fácil. Você também pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Quando você mandar a mensagem, você vai receber de volta um link. Aí você clica nesse link e coloca os seus dados lá, CPF, nome, endereço. Pode colocar com tranquilidade que a gente cuida bem aqui dos seus dados. E também tem um telefone que você pode ligar no horário comercial.
ok? No horário comercial é 12, 21, 27, 31, 21. 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. Você pede a sua revista e ela vai para a sua casa sem custo algum. É um presente nosso, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso tema. Vou pegar minha Bíblia. Nós terminamos o outro bloco falando sobre a afirmação do Dr. Barker, né, de que não existe evidências da existência de Deus. E agora a gente vai ver algumas delas. Mas, Richard, você quer falar? Pode falar. É interessante falar a respeito das evidências. A gente vai falar das evidências na criação. Paulo escreveu isso na carta dele aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 19 para frente, quando ele fala que o que se pode ser conhecido de Deus, os atributos, os invisíveis e até os comunicáveis, Deus já deixou tudo isso como se fosse impresso em toda a criação. Na natureza, né? A própria natureza manifesta a glória de Deus para nós e Deus colocou isso dentro da gente. Né? E Paulo diz, inclusive, que as pessoas são indesculpáveis nesse texto. Ou seja, não tem desculpa para você não crer em Deus, porque está lá na natureza a evidência, ou estão na natureza as evidências dessa existência dele. Vamos continuar aqui, ó. A primeira coisa que eu queria falar sobre essas evidências da existência de Deus é que nem todos os cientistas são ateus. Existe uma ideia difundida por alguns aí, de que quem se aprofunda na ciência deixa de crer em Deus. Eu não sei se já ouviram por aí, né? Quando eu estava, antes de estudar teologia, eu estudei história na universidade pública. E eu ouvi muito disso. Quanto mais você se aprofundar na ciência, menos você vai crer em Deus. Mas eu quero mostrar para vocês que nem todos os cientistas são ateus. Vamos passar por alguns aqui, ó. Você conhece esse aí, não é? Isaac Newton. Esse é o pai da ciência, né? O pai da física. Ele tem aqui a sua teoria da gravidade, né, que ainda hoje é usada nas universidades, nos cursos de exatas. Então, você tem Isaac Newton e ele é um dos criadores, ou a base da engenharia moderna. E o Richard deve conhecer muito bem isso, né? Estudou lá na faculdade. Olha o que ele escreveu. O Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência propriamente dita, né? E no seu livro Principia, ele escreveu o seguinte: este maravilhoso sistema composto pelo Sol, planetas e cometas só poderia ter surgido a partir do conselho e domínio de um ser poderoso e inteligente. Agora, será que alguém tem coragem de dizer assim, Isaac Newton não é uma pessoa inteligente? Não. Isaac Newton é uma pessoa assim, tinha alguma dificuldade cognitiva, por isso que ele acreditava em Deus. Dá para dizer isso? Não dá, né? Isaac Newton é um cara tão respeitado que o que ele estudou lá ainda é estudado hoje. E veja, as pessoas lutam para entender o que ele estudou, né? E ninguém conseguiu ainda chegar muito longe a partir do que ele falou, né? Nós temos depois o Einstein, que vem com a teoria da relatividade, que dá um passo a mais na questão da gravidade, mas as coisas que o Isaac Newton falou ainda são muito respeitadas, né? Quer ver outro cientista? Johannes Kepler. Ele viveu ali no século XVI. Ele demonstrou os movimentos dos planetas em torno do Sol em padrão oval e circular. Então ele fez uma coisa espetacular para o seu tempo. E ele dizia que queria encontrar as harmonias matemáticas da mente do Criador. Ou seja, um outro pai da ciência que cria em Deus de maneira muito forte. Você quer ver outro? Blaise Pascal. Ele criou ali as bases da teoria da probabilidade matemática, coisa que eu lutei para entender no ensino médio e confesso que não consegui entender muito bem. Esse homem, lá no século XVII, ele criou, né? E ele dizia o seguinte, ó, o curso de todas as coisas deve ter como objetivo o estabelecimento e a grandeza da religião. Um cientista que cria piamente na existência de Deus. Só que você pode dizer assim para mim, você que está me assistindo, você que é um ateu e está acompanhando aqui o nosso programa para ver se eu vou falar alguma coisa coerente, você pode dizer assim, não, esse pessoal do século XVI, XVII, eles viviam em um ambiente religioso, então eles tinham que crer em Deus mesmo. Então, beleza, vamos chegar mais perto de nós? Esse livro aqui, o American Men and Women of Science, é um dicionário de biografias. Ele reúne biografias de cientistas dos Estados Unidos. E aí foi feita uma pesquisa em 96, e para uma pesquisa científica 96 é bem aí, não é?
com 1.000 pessoas desse dicionário. E a pesquisa era o seguinte: quantos desses cientistas, que são os principais dos Estados Unidos, poderiam fazer a seguinte afirmação: eu creio em um Deus que se comunica com a humanidade de maneira intelectual e afetiva, ou seja, um Deus a quem podemos orar com a expectativa de obter uma resposta. Por resposta, quero dizer mais do que o efeito psicológico e subjetivo da oração. Deixa eu traduzir aqui. A pesquisa era o seguinte: quantos dos cientistas daquele dicionário poderiam dizer assim: eu creio em um Deus pessoal, com quem eu falo e que me responde? Quantos poderiam fazer essa afirmação? No senso comum, alguém diria assim: não, ninguém vai fazer uma afirmação dessa, eles são cientistas. Olha a resposta, o resultado da pesquisa. 40% dos cientistas pesquisados criam em Deus desse jeito. 45% não criam e 15% não possuía crença alguma. Ou seja, quase a metade dos cientistas dos Estados Unidos creem em Deus como um crente crê. Isso quer dizer, nem todo cientista é ateu. Esse é um ponto importante para a gente marcar, tá bom? Mas vamos lá. Como eu disse para vocês no começo, eu tive dificuldade de selecionar quais evidências eu traria aqui para vocês. Porque nós temos evidências filosóficas, temos evidências morais, temos evidências na natureza, e a gente passaria aqui muito tempo estudando as evidências da existência de Deus. Mas eu vou te dar uma dica, né? Nós temos o programa Evidências, do Dr. Rodrigo de Silva, que ele se aprofunda em vários episódios sobre isso aqui. Eu tive que selecionar, então selecionei algumas evidências da natureza aqui, tá bom? Olha aqui, existe uma coisa que os cientistas chamam de ajuste fino do universo. Ou seja, o universo, as questões físicas, químicas do universo, biológicas, elas estão exatamente onde deveriam estar para que acontecesse o universo, para que existisse vida. E a gente não dá para crer que isso foi coincidência, né? Olha algumas coisas aqui. Sobre as estrelas, o físico Freeman Dyson diz o seguinte: se a distância entre as estrelas fosse 10 vezes menor, haveria a forte possibilidade delas se aproximarem do nosso sistema solar e atrapalhar as órbitas dos planetas. Vejam, uma proporção de 10 vezes para a distância das estrelas, não dá para você crer que foi coincidência, que elas estão lá aleatoriamente. Mas vamos lá, vamos para essa próxima aqui, olha. Sobre a matéria, se a massa do próton fosse diferente em apenas 1 parte em 1000, não haveria átomos, e se não tivessem átomos, não existissem átomos, nada disso aqui existiria. 1 parte em 1000. É muita coincidência para ser coincidência, né? O ajuste é muito fino. O Sol, olha essa estatística aqui. Se o Sol estivesse apenas 5% mais próximo ou 1% mais distante da Terra, isso eliminaria toda a vida do nosso planeta. Amigos, tem que ter muita fé para dizer que isso aqui foi por acaso. Porque o Sol está exatamente onde deveria estar para que existisse vida. Quer mais? Vamos lá. Existe dentro da célula uma força chamada força nuclear forte. Se essa força fosse 2% mais forte, 2%, nós não teríamos hidrogênio e, consequentemente, nem sol, nem água, nem vida. Se fosse 5% mais fraca, teríamos apenas hidrogênio e nada mais. Olha a proporção, queridos, 2%, 5%, é muita exatidão. É muita exatidão. Sobre o dióxido de carbono, se o nível do dióxido de carbono fosse maior do que o atual, teremos um efeito estufa que queimaria a todos. Se fosse menor, as plantas não conseguiriam fazer fotossíntese. Então, o nível de dióxido de carbono que existe na Terra é exatamente aquele que precisaria para que existisse vida. Agora, essa aqui é a que eu mais gosto, Sobre a gravidade. Se a gravidade fosse alterada em 10 elevado a menos 37, que número é esse? O Richard deve entender que ele é das exatas, né? É esse número aqui, ó, 0,0000370 zeros, 1. Essa é a proporção. O Sol não existiria. E se o Sol não existisse, o que existiria? Nada.
Amigos, não, de verdade, fala aqui para mim, você de casa, dá para acreditar que tudo isso aqui é coincidência? Não, de repente as coisas foram acontecendo aleatoriamente e aí o Sol está exatamente onde deveria estar, a gravidade está no nível que deveria estar. Não dá para crer que isso é coincidência. Tem que ter uma mente inteligente por trás disso. Você quer falar? Pode falar. Então, pastor, portanto, a evidência, não é, dessa harmonia terrestre só pode ser divina. Só tem que apontar para algum lugar, né? Apontar para algum lugar. Tem que apontar para algum lugar. Eu quero dar um exemplo aqui para que a gente pense. Aqui tem 3 imagens, certo? Um caminhão, uma explosão e uma biblioteca. É só uma história que eu criei, mas que vai nos ajudar a entender o que eu quero dizer. Imagine que esse caminhão está carregando papel, ok? Está carregando papel. Ele está lá na estrada e tal, e acontece um acidente e aquele caminhão capota e explode. No meu exemplo, o motorista escapou. Não sei te explicar como, mas ele escapou. Está vivo o motorista, tá bom? Milagre, milagre. Tá certo? O importante aqui é o caminhão. Então o caminhão carregando papel explodiu. E aí sobe aquela fumaça, aquela poeira e tal. E alguns minutos depois a poeira e a fumaça começam a baixar, o fogo vai apagando. E acreditem, no asfalto surgiu uma biblioteca. A ferragem do caminhão virou as estantes. E o papel virou livros, organizados por assunto e por tamanho. Dá para acreditar num negócio desse? Não dá, né? A coincidência faria um negócio desse? Aí você diz, não, mas se fosse em milhares de anos, não, em milhares de anos também não dá para acreditar num negócio desse. Queridos, para que surja uma biblioteca organizada, precisa ter uma mente que organizou a biblioteca. E a biblioteca é uma coisa muito simples, se nós compararmos com o nosso universo. Aí a gente não crê que uma biblioteca pode surgir pelo acaso. Mas a gente crê que o universo pode surgir pelo acaso. Que não tem uma inteligência superior atrás disso. Queridos, as evidências apontam para a existência de Deus. Richard? Esse exemplo do senhor foi interessante porque remete à teoria da evolução das espécies de Darwin. Sim. E as pessoas que acreditam nessa teoria, que defendem a evidência da ciência, não conseguem provar que a teoria da evolução das espécies é verdadeira, porque ela não se repete. Exatamente. Ela não é observável. Hoje a gente não vê nenhuma espécie mudando. Nunca foi visto uma espécie que mudou para outra, nunca, né? Só adaptações, não mudança de espécie. Exatamente. Então é isso, ó. Eu trouxe esse exemplo aqui, que é um exemplo assim hiperbólico, é verdade, mas nos ajuda a ilustrar essa impossibilidade das coisas acontecerem por acaso, né? Muito bem, mas existe outra evidência que pode nos ajudar, que é a questão da existência do mal. Você sabe que tem muita gente que usa o mal como uma espécie de pá que vai enterrar Deus. As pessoas dizem assim, olha, se Deus existisse, o mal não poderia existir, né? Então Deus é bom. Se Deus é bom, por que o mal existe? Esse foi um questionamento colocado por Epicuro, aquele filósofo que eu falei lá no começo, lá diante de Cristo, é chamado de trilema de Epicuro. Olha o seguinte, o que é que ele diz? Seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Portanto, não é onipotente. Seria ele capaz, mas sem desejo, então é malévolo. Seria ele tanto capaz quanto desejoso? Então, por que há o mal? O que ele está dizendo é o seguinte: bem, se Deus existe e o mal existe, só tem algumas possibilidades. Ou ele não tem capacidade de acabar com o mal, então ele não é todo poderoso, ou ele tem capacidade e não acaba, então ele é mal, ou ele não existe. É mais ou menos o que ele está dizendo. Veja, a gente precisa entender de onde veio o mal, tá? Vamos primeiro entender o que a Bíblia diz sobre a origem de tudo. Aqui na tela você tem Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 e Gênesis 1, 31. No primeiro versículo diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui tem o começo da criação. Então depois diz, e Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Deus criou tudo bom, tudo muito bom. E o que aconteceu? Como o mal surgiu?
Aqui em Mateus 13, nós não vamos ter tempo de ler, tem a parábola do joio e do trigo. Lembra? Você pode ler em casa depois. E aqui na parábola do joio e do trigo, Jesus diz que Deus plantou o trigo, e ali depois ele mesmo explica, né, que a plantação representa o mundo. Então vem Deus e planta o trigo, planta tudo de bom, e um inimigo vem e planta o joio. Amigos, como o mal surgiu? O mal surgiu a partir do coração de um anjo que se corrompeu. Não foi Deus quem criou o mal. Aqui em Ezequiel 28, 13 a 15, faz uma descrição desse anjo mau e diz: você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. E aí depois lá no final diz: você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Aqui está uma descrição de Lúcifer. Ele era um anjo de luz, estava com Deus, mas de alguma forma que a Bíblia chama de mistério da iniquidade, o mal surgiu no coração dele. E aí Isaías confirma essa descrição lá no capítulo 14. A grande questão, queridos, é que o mal não é criação e nem culpa de Deus. Então a gente não pode usar o mal como um argumento para a não existência de Deus. E eu quero terminar com o exemplo desse filósofo aqui. Antony Flew. Ele escreveu esse livro, e olha o título do livro: Um ateu garante, Deus existe. Antony Flew foi um dos maiores filósofos do século XX, e ele foi um dos maiores defensores do ateísmo no século XX. E no seu livro, já testemunhando como ele passou a crer em Deus, ele disse: quando finalmente cheguei a reconhecer a existência de Deus, isso não foi uma mudança de paradigma, porque o meu paradigma permanece aquele que Platão escreveu em A República, atribuindo a Sócrates. E qual era esse paradigma? Devemos seguir o argumento até onde ele nos levar. Olha o que ele diz. A gente deve seguir os argumentos até onde o argumento nos leva. E nós vimos aqui, queridos, que o argumento nos leva para a existência de Deus. Deixa eu confessar para vocês, tem mais conteúdo aqui que a gente não teve tempo de mostrar. Mas existem evidências suficientes para a gente crer em Deus. Muitas evidências. O que eu fiz aqui, nessa nossa quase 1 hora de programa, foi te dar algumas poucas evidências. Mas existem muitas outras. E talvez eu esteja falando para alguém que não crê em Deus. Eu te faço um desafio. Estuda sobre esse assunto. Vai ver o que os ateus que se tornaram cristãos dizem. Porque Deus quer mudar a sua vida. Talvez você sinta um vazio, é a falta desse Deus a quem você rejeita. E se você já cria em Deus, tenha mais certeza ainda que Ele existe e que Ele ama você. Toma essas decisões enquanto você ouve essa música. Acredito em um Deus e Criador. Eu acredito em um Cristo sofredor. Acredito que Ele me ama mais do que eu posso merecer. Morreu para dar vida ao que crer. Eu acredito na completa redenção. Eu acredito na divina intervenção. Acredito que há mais para ver do que eu posso enxergar.
descanso na promessa ao esperar. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser. Declarado justo pelo seu poder, escolho crer, Senhor e Rei, escolho crer. Eu acredito na esperança do amanhã. Eu acredito no poder da oração. Acredito que sua lei está dentro do meu coração, guiando meu caminho e visão. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser. Declarado justo pelo seu poder, escolho crer, Senhor e Rei, escolho crer. Um dia eu verei a mão em que confio, recebo novas vestes, sou chamado filho. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser. Declarado justo pelo seu poder, escolho crer, Senhor e Rei, Senhor e Rei, escolho crer. Realmente é uma questão de escolha, né? No final das contas, é uma questão de escolher crer. Sim. Porque existem evidências para a existência de Deus, mas você não vai encontrar, como eu te disse, uma prova definitiva, porque Deus está muito além da ciência. Mas a evidência, ou as evidências que existem, podem nos levar a crer num Deus pessoal. E vejam, esse Deus pessoal, ele não existe apenas lá no seu trono de glória, longe de nós. Não. Sabe o que é mais lindo nesse Deus que existe? É que ele se preocupa com pessoas como nós. Não é assim, Deus se preocupa com a humanidade. Não, não é assim. Deus se preocupa com Richard. Deus se preocupa com você, Railena. Deus se preocupa com Abraão. Deus sabe o seu nome, Elidiane. Deus sabe as suas preocupações, Kathleen. Guto, Deus sabe quais são as suas angústias. E Ele se preocupa com elas e quer ajudar você nessas angústias. Deus conhece você. Porque Deus é, desde a eternidade, e Ele quer se relacionar com você. Sabe para que serve toda essa existência, ou para que servem todas essas evidências da existência de Deus? É só para dizer para você
que Deus te ama e que Ele quer viver ao seu lado e te dar a salvação. Posso orar por você? Se puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou evidências suficientes para apontarem para a Tua existência, Senhor. E nós cremos de todo o coração que o Senhor existe. E mais do que isso, nós permitimos, Senhor, que o Senhor atue na nossa vida. Nós permitimos que o Senhor nos transforme e nos salve. E fazemos isso porque cremos no Teu Filho. É no nome dEle, em nome de Jesus, que nós fazemos essa oração. E queremos te pedir, atua em nós. Amém, Senhor Deus. Amém.